Hora de estampar aquele sorriso no rosto de Oswaldo Pascoal. Muito obrigado. Você, torcedor do Flamengo que está acompanhando nossa equipe F, você chama toda a proteção possível aí, porque cuidado, viu, que o Oswaldo Pascoal aqui tá, ó, ele olhando ali no Flamengo. Eu não sei por que vocês ficam com esse negócio de regular a vida dos outros. Você busca a sua proteção. O Flamengo, vocês não precisam ficar regulando. O Flamengo é o Flamengo, gente. Já diria Ronaldinho Gaúcho. Vocês não precisam ficar, ai, coitadinho. Não, o Flamengo não é coitadinho, não é coitadinho. O Flamengo é o maior. O Flamengo hoje é o melhor elenco, é o time a ser batido no Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. O time a ser batido é o Flamengo. Vocês não precisam ficar com vergonha de falar. Deus, Zé, cuidado, segura o homem aí, pelo amor de Deus. Com vergonha. Jogador de 25 milhões de euros, Samuel Lino. Quando jogou no São Bernardo, jogou de ponta direita, pra quem não sabe. É do Flamengo até, né? Passou pela base do Flamengo, porque foi bem na Taça São Paulo, o Flamengo aproveitou e um pouquinho na base, mas depois achou que não devia. E essa passagem dele na Taça São Paulo, ir pro Flamengo, voltar pro São Bernardo, indicaram a saída dele para o futebol português. Onde ele foi bem, foi contratado pelo Atlético de Madrid. Campeonato português o senhor assiste? Assisto. Ah, então tá bom. Assisto. E pena que o Gyökeres foi embora, hein? Que centroavante esse Gyökeres. Você gostaria dele no seu time, não? Gostaria. Daria uma mão, não? Lógico, então, falta um centroavante lá. As duas. Então, só pra voltar aqui ao Samuel Lino. E aí? Vai transformar o Flamengo aonde? Fala, gente, vamos lá. Vai lá, Pascoal. Vai lá, Pascoal. O Zinho não chegou ainda no nosso Eu vou falar aqui. Pascoal. Boca cheia, reforços. O Flamengo? Puxa vida! Jesus! Quem é que vai parar esse time no Flamengo? Sabe aquele Albenzio Barroso? Cara, que loucura! Você conheceu? Albenzio Barroso foi um dos maiores jockeys do país, né? Albenzio Barroso. Pera, repete o nome, por favor. Albenzio Barroso. Procura aí na... Albenzio Barroso. Albenzio Barroso. Levinho. Foi um dos maiores jockeys do país. E tinha um comercial que falava assim... Segura essa aí, Zinho. Tinha um comercial que o cara falava assim... Quero ver ganhar com esse Barroso. Sabe o que era? Por quê? Porque o Albenzio Barroso ganhava corrida com qualquer cavalo. Entendi. Mas com um cavalo ruim não dava pra ganhar. Mais rápido que imediatamente. Então, é isso que vai acontecer com o Flamengo. Vai melhorar muito. E nem precisa dessa frase do Barroso. Então usando o jockey lá, o Flamengo com esses reforços, ele tá quantos corpos de vantagem ali na frente dos outros agora, então? Sim, tem blocos, né? Você sabe que na corrida de cavalo tem blocos, porque na largada, ali vai todo mundo meio junto, entendeu? Mas na largada da janela, o Flamengo foi que foi, hein, ó. Emerson Royal, Jorginho. Ainda, não vamos esquecer o Jorginho, hein? Jorginho foi nessa janela. Baita contratação. Samuel Lino, que falta assinar, mas já desembarcou, vai assinar. O Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid, essa galera aí. O Carrascal, tá faltando o Carrascal ainda. Eu não vi o Carrascal. Cadê o Carrascal? Carrascal não anunciou, não chegou, não desembarcou. Calma, Carrascal. Gente, vou falar a real. Vou começar assim. O Emerson Royal. Por enquanto ele disse que precisa de um tempo para se adaptar fisicamente. Ele estava em pré-temporada lá. E você sabe que eu não faço esse tipo, não critico. Não adianta querer achar que o Emerson Royal ele já vai jogar agora a Copa do Brasil, que eu acho que não. Porque assim, ele já bidou para ele. Ele já está ok. Se quiser utilizar no jogo contra o Atlético Mineiro, já pode. Olha aqui, tá chegando Mas aqui, tem uma questão física, o homem aqui, ó. Tá feliz da vida, diz que tá realizando um sonho. Que é outro jogador que é muito bom ofensivamente, num plano de jogo que o Flamengo adota sempre, que é o apoio dos laterais. Perfeitamente. Certo? Já tem o Vinha pela lateral esquerda, que é um foguete para passar pela lateral esquerda. Perfeitamente. O Emerson Royal é esse jogador para passar também pelo lado direito. Ponto. O Flamengo está trazendo o Saúl Ñíguez. Isso. Aquele do Atlético de Madrid, que jogou, inclusive, com o Felipe Luiz, né? O Saúl é um jogador, para mim, na minha visão, eu posso estar com uma visão equivocada, mas eu não tem problema. Só tá com uma visão empolgada. Aceito discussões. O Saúl é um jogador para reposição à saída do Gerson. Né? Eles têm características um pouquinho diferentes. O Saúl joga nas três. O Saúl joga nas 3 posições de meio campo. Perfeito? Então, para mim, para fazer essa... E até porque ele é bom com a canetinha esquerda, não conta nada para ninguém. Ele vai ter que... Então, vem aqui... Mas do jeito que o senhor está falando, parece que ele estava arrebentando lá na hora. Não era o caso aí. Lá encostar no nas Atlético 2 últimas de Madrid, temporadas ele não jogou tanto. O empréstimo com o Sevilha não rolou. Não jogou tanto e não jogou tão bem assim.
Mas eu sei qual é o padrão nacional do futebol. Perfeito, lhe entendo. Eu reconheço Assim qual é o padrão. Emerson Royal também, para chegar aqui. Como é o padrão do futebol nacional. Perfeito? Perfeito, perfeito. Aí nós vamos passar para o Jorginho. O Jorginho já está jogando. O Jorginho vestiu a camisa, parece que já estava jogando há 10 anos no Flamengo. Porque jogador desse tipo... Eu queria entender, pessoal. Quantos anos tem o Jorginho? 32, se não me fala a Vamos com memória. exatidão que 30 e tantos não é coisa de Desde que ele jornalista. entrou, ele jogou todas, né? Todas. Desde o Mundial ele jogou todas. Até agora Tá jogando tudo. não, só uma pra- hora vai ter que dar uma segurada. Só para entender, só para... Só queria fazer essa só digressão. essa, digamos. só essa Entendi. colocação. Essa Entendi. colocação. O Samuel Lino, Ah, também não é frequente como titular. Não Sim. era no Atlético de Madrid frequente. Ele está voltando de meio de temporada, estava de férias, voltou fisicamente, estava trabalhando. E você sabe que a pré-temporada na Europa, de uma forma geral, tem o Zé jogou lá, o Zinho jogou no Japão, nos Estados Unidos, o Zé jogou na Europa. A pré-temporada é daquela para arrebentar. O cara tem que estar vitaminado. é bom lembrar que no caso do Saul, falei do Emerson Royal, que ele estava fazendo a pré-temporada com a equipe. Isso. O Saul, ele está um pouquinho mais atrás porque ele estava treinando, se condicionando. É treinamento para condicionamento e Isso. tudo, mas é um treinamento diferente, não está naquela pegada brava. Então, Tem que também e a se gente adaptar. respeita o jogador nesse momento. Sim. Porque eles estão vindo da Europa, estão vindo de uma situação diferente da nossa aqui. Porque aqui não para, né? Aqui é madeira de dar em doido. isso, Aqui, não aqui, tem como. aqui é só aqui, ó. É lenha. É só lenha. Só lenha. É só lenha. Não tem conversa pro cara do... vou fazer uma conversinha. Não tem conversinha. Aqui é só bola rolando. E o Samuel Lino é um jogador que pode, para mim, vai agregar. Eu sei, o Flamengo tem tanto jogador para a mesma posição que o Flamengo. O Cebolinha joga Lino, joga. O Robozinho joga Lino, joga. Rubozinho, joga. O Bruno Henrique joga Lino, joga. Então, mas peraí, o Cebolinha e o Robozinho vão ficando para trás na fila do pão daqui a pouco. Claro, hein? eu não sei nem Porque o Robozinho se retorna para o Flamengo, mas tem muito. lampejos. Você gostaria lá, não? Então, isso tem muita Pô, coisa. mas pera um pouquinho, Pascoal. Tem muito time ali que a gente gostaria. está aceitando muita coisa ali, viu? Sim, mas tem muito, assim, teve time que já procurou o Flamengo, até do mundo árabe, Sim. e ele não quis ir. Sim. E ele não quis ir, né? No caso do Cebolinha, não sei se teve proposta. Aí se teve proposta de Cebolinha, voltar se para não o me futebol engano, um europeu. tempo atrás ele falou que gostaria de voltar para o Grêmio, não foi? Que ele gostaria. Então, acho que o Samuel Lino vai cumprir essa missão. O Samuel Lino faz muito bem essa dobra pelo lado esquerdo. Ele pode ser adaptado com o Matias Vinha, de fazer tanto ala quanto esse. Fazer a ala completa, os dois trabalhando ali pelo lado, porque o Vinha gosta muito de passar, mas o Vinha tem uma característica que é semelhante à do treinador do Flamengo quando jogava. O Vinha gosta de dar o tapa para dentro para arrumar um espaço para bater. Sim. O Samuel, ele é mais da linha de fundo. Não, e o Lino- Samuel vai e volta, viu? Sim. Samuel é o corredor todinho. Não, faz tudo. Não, se ele fizer, ele faz os 105 metros. Ele faz os 105 se precisar. Fez muitas vezes isso no Atlético de Madrid. Mas se jogar só os 52 metros e meio, que é metade do campo, ele também cumpre ali a parte ofensiva e volta na composição de meio. É isso aí. Eu acho assim, que são contratações importantes e grandes contratações. São ótimos jogadores. O Flamengo não contratou nenhum jogador que você discute que ele não tenha condição de jogar no Flamengo. Todos esses caras jogam no Flamengo. E é por isso que o elenco do Flamengo, agora então o treinador, quando ele olhar para o banco, ele vai chorar de rir. Ele vai chorar de rir. Mas a régua sobe também, pro Felipe, hein? Sobe, para a escalação também. Para a escalação, a régua sobe. Sobe. Quero ouvir o Zinho. A gente tem, inclusive, já uma despedida, né? O Atlético de Madrid já se despedindo do Samuel Lino. Olha lá, graças Samuel Lino. Já agradecendo, foi embora. Tá aqui, é aquela história mesmo. Só falta assinar. Chegar, só falta, já desembarcou, você viu as imagens, só falta assinar. Pode pôr na lista aí também o Samuel Lino, porque já é reforço aí do Flamengo. A gente respeita a questão da formalidade, né? Formalizar lá e tal, mas já tá no Flamengo. Agora sim, Zinho, vamos lá. Temos um homem aqui empolgado. É impressionante a emoção, o calor do que ele traz para o debate aqui, o calor dos argumentos de Oswaldo Pascoal com relação ao Flamengo. Eu quero saber se você está nessa pegada também e se você olha para o Flamengo agora e fala, pô, agora ele aumentou mais ainda a margem para os concorrentes, hein? O Flamengo está mais na frente ainda, ou não? Não, sim, eu concordo com o Pascoal. Melhorou ainda mais as opções para o Felipe, melhorou bastante. Esperar esses jogadores entrarem em forma e ver dentro de campo, né? Vou usar a frase do Pascoal, é melhor jogar.
Por vir do futebol europeu, por mais que eles não estavam jogando, não estavam sendo as peças principais, vamos dizer, o Samuel Lino e o Saul, eles não vinham jogando, né? O próprio Mundial mostra isso. Então, assim, mas a gente sabe do que eles já fizeram. E para o nível do futebol brasileiro, eles se adaptando aí, entrando em forma, vai acrescentar muito. Futebol brasileiro e sul-americano, Libertadores, né? O que o Flamengo tem para disputar aqui no nosso continente melhorou ainda mais. Olha que saiu o Gerson, saiu o Wesley. Então você perde o Wesley, volta um jogador que há pouco tempo estava na seleção também, o Emerson Royal, mais experiente, pode não ter a velocidade, né, do Wesley, mas tem tecnicamente até um nível superior e mais cascudo, com mais rodagem, por mais que ainda é novo também, 26 anos, até me surpreendeu, achei que ele era mais velho, o Emerson Royal, porque ele está há muito tempo aí na estrada. Ótima contratação. Estou com vocês, o Samuel Lino é um cara mais de beirada de campo, eu não enxergo ele como lateral esquerdo, como o Pascoal falou, não enxergo. Ele numa linha de 4 defensiva, ele ser o lateral esquerdo, acho que não. Eu acho que ele vai jogar mais à frente, né? Ponta. Então, assim, é um jogador jovem também, os investimentos, o Atlético de Madrid comprou ele por 6 milhões, está vendendo por 22. Também teve um lucro financeiro absurdo. E o Flamengo investe altíssimo porque acredita no potencial do jogador. Agora, vai ser uma disputa, né? Pelos lados do campo, né? Tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, tem muita gente boa e aí o Pascoal tem razão. Eu discuto com o Pascoal a coisa do incomparável. O de melhor não discuto. O elenco do Flamengo é melhor, as opções do Felipe Luiz são melhores. O Felipe Luiz é ótimo treinador para encontrar o posicionamento para esses atletas. Vai ter que o Felipe Luiz ganhar experiência para a gestão desse elenco, porque é muita gente, só joga 11. Agora o Flamengo está envolvido em 3 competições e o presidente já falou que o Flamengo entra para vencer todas as competições. E acaba que com a chegada de tantos jogadores, o Carrascal chegando também, que é uma função mais ali do Arrascaeta, que é uma peça que às vezes quando não joga fica difícil encontrar um meia. O Felipe Luiz adapta um atacante nessa função, Luiz Araújo, Plata. Com o Carrascal ele pode fazer essa função do Arrascaeta, é um nível alto, pode substituir ali a altura, a competitividade aumenta no elenco, aumenta no grupo, o Felipe Luiz tem essa gestão, como eu falei, e os jogadores empolgados porque estão vindo para o Flamengo, cara. A entrevista deles é sempre nesse ponto. A torcida, o elenco que tem, a estrutura que tem, está despertando jogadores que teriam mercado na Europa em vir para o Flamengo. Isso é sensacional. Isso é muito bom para o nosso futebol. Se o Palmeiras trouxer o Kelvin também, eu vi que o Alexander, que jogou no Fluminense, o volante, muito bom jogador, tá no Atlético Mineiro. Enfim, você vê que o futebol brasileiro, com um poderio financeiro de alguns clubes, está repatriando jogadores, não é aquele cara que está no final de carreira, jogadores ainda com potencial para jogar, porque hoje em dia o cara com 33, de 30 a 33, 34, ainda está muito bem fisicamente. Então é um Flamengo fortíssimo, tem que transformar isso em jogo, né? A gente já tem experiência no meio do futebol, grandes elencos que foram montados e às vezes não dá um encaixe, a coisa não acontece. Não é o caso desse Flamengo agora. Eu acredito que esses caras vão buscar o espaço dele porque já tem um time montado. O Flamengo já tem um time organizado. O Felipe Luiz já tem boas opções e esses caras vão acrescentar muito mais. E se eles realmente produzir aquilo que já fizeram ao longo da carreira deles, chegam para... se o Emerson Royal informa bem, eu acho que ele vira titular, no lugar do Varela, que está jogando até bem. O Saul, né, se render aquilo que a gente viu no momento dele do Atlético de Madrid, pode virar titular ali ao lado do Jorginho, de volante, ou jogando
não como um ponta, né? Mas estilo jogava o Everton Ribeiro no Flamengo pelo lado direito, o próprio Gerson quando caía pelo lado direito um pouquinho mais adiantado, ou o próprio De La Cruz, melhora muito, dá muito mais opções, só que o futebol é apaixonante por causa disso. Outras equipes bem organizadas, o jogo é 11 contra 11, não é 30 contra 11. Né? Quando começar o jogo, Flamengo e Atlético Mineiro, decisão da Copa do Brasil, é 11 contra 11. Os 11 do Atlético bem organizado mostrou que jogou ali e causou muitas dificuldades para o Flamengo. O Flamengo vai pegar o Internacional na Libertadores. Todos os jogos dessas Copas, o Flamengo decide fora de casa. Então a coisa, às vezes, nesse momento, não fica incomparável. Diminui um pouco, com um favoritismo pro Flamengo. Vamos ouvir o Emerson Royal. Depois tem uma perguntinha para vocês aqui. Eu estava pensando naquele Flamengo de 2019, não só a janela, mas as contratações em geral daquele ano, né? E o que aconteceu, né? Eu queria fazer uma comparaçãozinha aqui, mas vamos ouvir o Emerson Royal antes. Vamos lá. Uma coisa que o Felipe é lateral também, né? Foi lateral e ele pode me ajudar muito. Um lateral que tinha uma característica muito boa. Era um lateral que tinha uma força física, marcava muito bem. E ele pode me ajudar bastante também nesse meu desenvolvimento aqui dentro do clube. Ele já conversou bastante comigo, já explicou o que ele quer de mim dentro do campo. Falou pra mim que eu posso pedalar e ir pra cima. E quando o treinador fala isso pra mim, tem um risco que eu vou todas. Então ele vem conversando muito comigo. O Felipe tem uma personalidade, tem uma característica de jogo que chama muita atenção. Estava conversando com o meu empresário, falei que em pouco tempo o Flamengo vai ter problema aí, que ele vai ter muita proposta de fora. Muito bem. Seguinte, tô lembrando aqui aquele Flamengo de 2019 e naquele ano, o Flamengo contratou o Arrascaeta, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Rafinha, o Felipe Luiz, que hoje é treinador. Se eu não me engano, o goleiro Diego Alves também foi para... Não me engano, posso estar enganado, tá? Mas... O zagueiro também, o espanhol. O Pablo Mari, o Rodrigo Caio. Quem mais, Zinho? Não, acho que o Arão estava já no time e o Gerson também. Acho que o Gerson não vem em 2019, eu não lembro. Acho que o Gerson vem depois, mas enfim. Vem depois. Bom, relembrando aqui então, olha só. Gabigol, Bruno Henrique. Pablo Mari, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Rafinha, Arrascaeta e talvez o Diego Alves, que eu tenho dúvida, o pessoal me confirma aí. Aquele ano de contratações foi mágico e eu acho que nenhum ano superou. Bruno Henrique foi quando? O Diego Alves chegou antes, obrigado. Bruno Henrique. O Gerson chegou em 19, sim. Chegou em 19, sim, me confirmam aqui. Bruno Henrique no começo do ano de 19, junto com o Gabigol praticamente. Então assim, aquilo ali foi mágico e a cereja no bolo foi que veio um tal de Jorge Jesus, né? Ali no meio do ano, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Eu estou tentando lembrar aqui, vocês podem me ajudar desse período para cá, como foram as contratações do Flamengo, e é óbvio que aqui a gente está falando de uma obra que está pronta, que já foi pronta. Todos esses anos aqui a gente vai citar, já é uma obra pronta. Essa obra, ela está em construção ainda, ela não está pronta ainda, e os títulos podem vir. Mas de olhar assim, o que o Flamengo fez nesta janela, e o que já veio neste ano para o Flamengo, parece para vocês que depois de 2019, esse é o melhor período de contratações do Flamengo? A gente está olhando por potencial de todos e alguns que já estão mostrando, né? O Danilo já jogou, o Jorginho já jogou, enfim. Parece que sim, ô Pascoal, ou não? Você que é o mais empolgado aqui. Não, assim, não é questão de empolgação, é questão de análise, né? Se você analisar o comportamento desses jogadores, o que eles podem produzir, o que eles fizeram, assim, você comparar um time que já construiu com um time que pode construir. Por que pode construir? Porque tem aquela frase que é melhor jogar. Sim. Tem que jogar. O Flamengo tem o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O Zinho foi muito correto, muito feliz, como sempre, né? De falar, as disputas da Copa do Brasil e da Libertadores serão feitas fora de casa. Então o Flamengo cria a opção e a obrigação de ir em casa fazer o resultado. Tá vendo como é importante, como eu digo, que a primeira partida em casa dá o norte para o campeonato, dá um norte para a disputa do mata-mata, e é o norte que o Flamengo tem que dar. Agora, se é o contrário. Desculpa, eu não escutei. Se é o contrário. Se é o contrário, a obrigação é do Atlético Mineiro
E se o jogo fosse lá na Arena MRV, a obrigação era do Atlético fazer o resultado em casa. Se fosse contra o Internacional, no belíssimo Beira-Rio, seria obrigação do Internacional, porque eles jogam o primeiro jogo em casa. Então, quando você tem o mando do primeiro jogo, você cria a obrigação de fazer o resultado para pensar o segundo jogo. Se você construir o placar, se você jogar uma partida que lhe dê uma satisfação e um prazer para a torcida de uma vitória, você consegue imprimir um outro problema para o adversário. Condiciona o segundo jogo. Você condiciona o segundo jogo. Agora, esses jogadores de hoje, na cotação de hoje, eles são muito semelhantes aos jogadores que foram contratados na cotação daquele momento no Flamengo de 19. Eu acho que tem uma paridade de forças. É que o Flamengo precisava de 2 atacantes e trouxe 2 jogadores que se encaixaram perfeitamente. Perfeito. E para mim, o Bruno Henrique foi o melhor jogador da Libertadores. Sim. Claro que o Gabigol é marcado pelos 2 gols na final. E eu tive o prazer de transmitir a final ao lado do Zinho e com o João narrando. Pascoal, o Bruno Henrique, no único momento em que ele esteve sozinho, durante o jogo contra o River, ele criou a jogada do gol. Exatamente. Foi no único momento que o River marcou praticamente o tempo todo. A única bola que ele conseguiu, fez o gol. Que o zagueirado do River estava louco, vai entregar Nossa senhora, mas então, aí o Flamengo não tem nada a ver com isso. Não, a obrigação era dos caras marcar. E o Gabigol foi lá e resolveu a partida. O Zinho tinha falado ao longo da transmissão, eu me recordo mesmo porque eu estava ao lado dele, é um prazer estar sempre, que eu aprendo sempre com o Zinho. E o Zinho disse, o Gabigol não está fazendo um grande jogo, não está fazendo uma grande apresentação. Mas decidiu o jogo. Claro. Decidiu o jogo, porque essa é do centroavante. Tem que decidir o jogo. Então,